Olá, meus queridos, sou o professor Roque, todos já devem estar me conhecendo, né? Hoje nós vamos falar a respeito do nosso primeiro tópico de canteiros. Vamos falar aqui sobre uma introdução através do que é um canteiro de obra. Bom, meus queridos, o canteiro é... o que eu tenho que fazer? O que é um canteiro de obra? É onde você vai ter que definir um layout e a logística de todas as minhas instalações provisórias. Né? Que no canteiro de obra, né, eu tenho que me preocupar, primeiro, com a distribuição de todos os compartimentos que vão compor o meu canteiro, né? Aonde vai ficar a minha administração, aonde vai ficar o armazenamento do meu material, aonde vai ficar lá a parte dos meus funcionários, né? onde eles vão fazer as suas necessidades, né? Cuidar da parte sanitária das minhas instalações. Então o canteiro é isso. Então você vai ter que fazer todas essas definições, né? A logística, né, dos seus materiais, né? Como é que eu vou fazer para entrar com o material, para sair, para fazer a distribuição. Então toda essa jogada, toda essa logística eu tenho que definir através do meu projeto de canteiros, beleza? Bom, quais são os objetivos de um canteiro de obra? Nós temos os objetivos chamados objetivos de alto nível. Os objetivos de alto nível, eu tenho que me preocupar com o quê? Com as operações eficientes e seguras, manter a alta motivação dos meus empregados, não é isso? Tudo isso aí eu posso considerar como um objetivo de alto nível. Né? Como objetivo de baixo nível, eu tenho que minimizar a distância dos transportes, minimizar o tempo de movimentação de materiais e pessoal, não é isso? Então eu tenho que fazer de uma tal maneira que eu não perca muito tempo, porque, como dizem por aí, né, tempo é dinheiro, não é isso? Então tu tem que tentar utilizar, né, maximizar o uso do seu tempo, para que você utilize o mínimo possível, para que você tenha um retorno. Não é isso? Você começar a ter uma distribuição de materiais, uma locomoção de funcionários muito grande, né? Isso aí vai gerar um custo para você, né? Vai te gerar um custo no caso dos funcionários de passagens, né? No caso dos materiais, né? Da parte de veículos, né? Aí já vai entrar o combustível, o desgaste do meu veículo com o tempo de uso. Então tem que levar tudo isso em consideração. Então isso aí são os objetivos chamados de objetivos de baixo nível. Bom, quais são os tipos de canteiros que nós temos? Nós temos os canteiros chamados de canteiros restritos, aonde o uso do espaço é quase que na sua totalidade, ou ocupa grande parte do meu canteiro, né, do meu terreno. Basicamente são as obras urbanas, né? Nas obras residenciais, né? Basicamente você usa quase todo o teu espaço. Não é isso? Para guarda de material, para manufatura. Eu tenho que botar aqui uma betoneira para fazer um concreto, fazer uma argamassa. Entendeu? Tem aqui o local para fazer meu vaso de obra, né? Para o pessoal poder usar, né? Tomar um banho depois que terminar a obra. Então, basicamente você vai ocupar quase todo o seu espaço, ou uma grande parte dele. Nós temos os tipos de canteiros chamados de amplos, aonde o uso do espaço para você é pequeno. Não é isso? Você necessita só de um espaço para quê? Ali para o teu pessoal, né? Para o teu material, mas como você tem uma área muito grande para você construir, por exemplo, uma hidrelétrica, tu vai construir uma hidrelétrica, caraca, tu tem um espaço gigantesco. Normalmente as instalações industriais são desse tipo, né? Tu tem um espaço gigantesco para construir, para fazer, e o espaço que você ocupa com o teu canteiro é muito pequeno em relação à área do terreno. Então nós chamamos isso aqui de canteiro amplo. E nós temos os longos e restritos, né? Aonde eles são chamados de restritos apenas de uma das dimensões, possibilitando o quê? O acesso a poucos pontos do seu canteiro.
né? Eventualmente eu preciso lá de atingir, por exemplo, seria o caso, por exemplo, aqui, de uma construção de uma ferrovia, né? De uma ferrovia, de uma rodovia, né? Ali você tem, né? Eu posso dizer então que ele é longo e restrito. Ele é longo em uma das suas extensões, né? E restrito em uma parte. Então, eu posso citar como exemplo aqui de um canteiro longo e restrito, né? Os canteiros das ferrovias, das rodovias, das hidrovias, é isso? Pô, que são considerados então esse tipo de canteiro. Bom, o que eu preciso para fazer a elaboração do projeto de um canteiro? Primeiro eu tenho que ter uma planta, né? Eu vou ter que fazer uma planta em escala, onde eu tenho ali o desenho da área que eu estou edificando, e dentro desta área da edificação, então eu vou determinar onde vai ficar cada uma das etapas da minha construção, onde vai ficar o escritório, é isso, onde vai ficar o almoxarifado, é isso, onde vai ficar... Eu tenho que ter cuidado que eu tenho que ter materiais que não podem ficar ao tempo. Então tem que ter lá locais para armazenamento de aqueles materiais que não podem ficar no tempo, que é o caso do cimento. Né? O cimento não pode ficar no tempo, tem que ficar armazenado em um local fechado. Né? Onde vai ficar, de repente, ali a minha parte de serralheria, a minha parte de marcenaria, né? A parte da segurança. Onde vai ficar a segurança, a portaria, o pessoal chegar na obra, né? Chegar com material. Não é isso? Então eu tenho que fazer uma planta marcando tudo isso, né? Marcando onde vai ficar o meu banheiro, né? A gente chama de vaso de obra, onde vai ficar o meu vaso de obra, né? Inclusive você tem que aprovar isso, né? Na prefeitura, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer uma obra, tá? É o vaso de obra, né? Tem que ir lá na SEDAI, entrar com DPA e DPE, é isso? São dois tipos de documentos que é para você fazer para você ver a possibilidade de esgotamento e a possibilidade de abastecimento de água. Então você tem que entrar com DPA e com DPE e entrar com o seu vaso de obra, para poder você depois pedir o habite no final de tudo. Bom, eu tenho que ter um tapume. A minha obra ela tem que ser cercada, então ela tem que ter um tapume. Não é isso? Se você quiser, já pode fazer até como se o teu muro definitivo, né, já for dentro da altura mínima de um tapume, que são 2,20 metros, você já pode até fazer o muro definitivo da construção e usar ele como tapume, senão você vai ter que fazer, né, comprar lá madeirite, né, aquele negócio todo, os pranchões, tudo mais, e fazer lá o seu tapume. Eu tenho que ter uma placa de obra, né, toda obra lá no canteiro tem que ter lá uma placa, né, dizendo, né, com o endereço, não é isso? Nome do engenheiro responsável, que tipo de obra, né, eu estou fazendo, né, quantos metros quadrados, taxa de ocupação. Tem que ter uma pancada de informações que inclusive está lá no seu material de consulta, tem lá um modelo dessa placa de obra com todas as informações que você tem que colocar ali. Inclusive uma das informações que não pode faltar lá na minha placa de obra é uma cópia da licença de obra. Né? Toda obra que você faz, você tem que te dar uma licença. Com exceção de obras assim, por exemplo, eu vou fazer a pintura ou a troca do revestimento da minha parede ou do meu piso. Não há necessidade de você tirar uma licença. Vou fazer a pintura da minha fachada. Não há necessidade. Vou fazer o paisagismo, né? Vou trocar aqui a grama, vou botar aqui uma grama aqui no meu quintal, aquele negócio todo. Para isso, não há necessidade, né, de você tirar a licença de obra. Tem gente que às vezes até força a barra um pouquinho em cima da prefeitura e tira uma licença para pequenas reformas. Mas não há necessidade, desde que você não tenha ampliação, né, desde que você não vá ampliar a taxa de ocupação, né, a sua área construída, não há necessidade de você tirar uma licença de obra. Agora, fora isso, você tem que tirar uma licença de obra, né? Quando a obra é nova, quando a obra é de reforma, que vai ter aumento, né, na sua área total edificada, a gente chama de ATE, né? Área total edificada, aí eu tenho que fazer, né? Vai mexer com estrutura, né? Tem que ter lá a plaquinha lá do meu calculista, entendeu? Então, é muito importante, então, que não se esqueça, porque
Depois que você fizer a sua obra, você vai solicitar o seu habite-se. Mas se você não tiver licença de obra, você não tira, você não consegue aprovar o vaso provisório de obra. Você não consegue. Então você tem que ter a sua licença de obra. Você não consegue tirar o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, certificado de exigência do Corpo de Bombeiros, tem que ter a licença de obra. Então a licença de obra é a primeira coisa que você tem que se preocupar. Tá? É muito importante. Tá? Vai fazer uma obra? Tire logo a sua licença. Que para você solicitar aprovação de projeto na SEG, né, que agora não é mais SEG, né, agora é FENOSA, né, lá na FENOSA, né, na SEDAI, né, na prefeitura, quando é prédios, né, residenciais, né, multifamiliar, tu tem que aprovar também, caixa de correios, tem que ter licença de obra, lixeira, basicamente tudo que você for, todos os tipos de licença, né, em todas as concessionárias que você tem que tirar para uma determinada obra, você tem que ter a licença de obra. Sem ela, não tem como. Tá beleza, meus queridos? Bom, com isso, então, eu termino o meu primeiro tópico de canteiros. Tá? Espero vocês na próxima.